Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem das mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. Muito bom dia, que a paz do Eterno esteja sobre sua vida nessa manhã. Logo nas primeiras horas nós nos voltamos para Deus porque reconhecemos que Ele é soberano sobre a nossa vida. Não podemos sair para enfrentar as lutas, dificuldades do dia a dia sem primeiramente nos voltarmos para Deus, recebermos a bênção dEle para termos forças para suportarmos as lutas que poderão surgir no decorrer do dia. É por isso que todos os dias, logo nas primeiras horas, o nosso coração pede, anseia por esse encontro com o nosso Salvador. Quero deixar com você nesse instante uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 113, o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Salmo 113, o verso 2. O nome do nosso Deus será bendito por toda a eternidade. Hoje nós precisamos bendizer esse nome, nos curvarmos diante desse nome, honrarmos o nome do Senhor, mas jamais devemos nos esquecer, esse nome será proclamado, entronizado por toda a eternidade. Eu almejo estar lá. Você almeja também? É seu desejo estar um dia na eternidade proclamando e enaltecendo o nome do Senhor. Por isso, hoje então, agora, nesse momento, nós precisamos abrir o nosso coração para que a palavra de Deus fale a nossa vida. A cada dia nesse canal nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 7, o verso 1. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O povo do Senhor nunca foi perfeito, isso nós sabemos. Em todas as eras, no verdadeiro sentido da palavra, perfeição no estado de impecabilidade nunca aconteceu. Mas quando nós olhamos para o capítulo 7 do livro de 2 Reis, nós nos deparamos com o rei Jorão, que está completamente apostatado. No capítulo de ontem, nós nos deparamos com a parte da Bíblia, quando Naamã leva em suas mãos as cartas do rei da Síria para que fosse entregue a Jorão, para que ele pudesse orientar como é que Naamã poderia encontrar solução para o seu problema. Jorão rasga suas vestimentas, Jorão se desespera, Jorão na verdade revela que não conhecia o Deus pelo qual ele estava servindo. E não é diferente no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã. No momento em que Jorão se depara com o cerco que estava acontecendo na cidade de Samaria, Jorão se desespera, Jorão rasga suas vestimentas, coloca-se com pano de saco e não sabe o que fazer. Eles estavam presos dentro da própria cidade, estava faltando água, estava faltando alimento. E pior, Jorão contempla um ato de canibalismo entre o seu povo. É um momento de extremo desespero e aflição para aquele que estava liderando, que era Jorão, mas eles também tinham plena consciência que o sofrimento que eles estavam passando era um dos juízos de Deus para que eles pudessem reconhecer quem era o soberano sobre as suas vidas. Os postes ídolos deveriam ser destruídos, uma reforma espiritual deveria acontecer entre o povo de Deus. Jorão, como sendo o rei de Israel, ele deveria ser o primeiro a proclamar a reforma espiritual que o povo de Deus precisava. Como nós podemos ver no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Eliseu era o homem de Deus, era o profeta responsável para transmitir a vontade do Senhor. E ele fala: ouvi a voz do Senhor, ouvi a palavra do Senhor. Jamais a palavra de Deus deixará de ter valor. A palavra de Deus é soberana sobre a nossa vida. Quando Deus fala, o que cabe a cada um de nós fazermos é obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos nos submeter às orientações de Deus a cada dia. Se Jorão tivesse entendido, se Jorão tivesse obedecido a palavra do Senhor, a sua liderança teria sido abençoada pelo céu. Jamais eles teriam passado por tantos sofrimentos que eles estavam passando. Os juízos de Deus estavam caindo sobre a nação de Israel. Deus esperava que houvesse uma mudança. Na verdade, era uma disciplina divina para que o seu povo reconhecesse quem era de fato soberano. O alqueire é uma medida daquela época. Um alqueire equivale 6,5 litros da nossa medida dos dias de hoje. O profeta Eliseu estava dizendo o seguinte: hoje vocês irão comprar um produto por um alqueire.
mas no dia seguinte vocês irão comprar esse mesmo produto custando 120 vezes mais caro do que o dia de ontem. Como nós podemos ler no capítulo 2, o capitão de Jorão desacreditava que a profecia de Eliseu pudesse acontecer, mas ele não sabia de uma coisa: a descrença era algo que era diretamente ofensivo à pessoa de Deus. Da mesma forma como aconteceu um dia, o povo chegou às margens do Rio Jordão para que pudesse tomar posse da terra prometida e eles desacreditaram no poder do Senhor, eles desacreditaram na palavra do Senhor. Deus permitiu que esse povo caminhasse pelo deserto por um período de 40 anos. E nesse momento, diante da palavra de Deus proferida pelo profeta Eliseu, eles estavam desacreditando que de fato isso pudesse acontecer. Mas eles não sabiam que a incredulidade dos seus corações não poderia impedir os planos de Deus e os juízos de Deus sobre a vida do seu povo. Deus é soberano, Ele é grandioso, o que nos cabe é reverenciá-lo. Para cumprir os seus propósitos, se for necessário, Deus irá excluir o incrédulo para que a sua palavra e a sua vontade possa se cumprir. As palavras do capitão de Jorão expressavam extremo cinismo e falta de fé. E ele disse o seguinte: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, jamais a profecia de Eliseu poderia acontecer. Muitas vezes, amigo, nos dias em que nós estamos vivendo, nós também agimos como aquele capitão. Nós desacreditamos no que Deus pode fazer pela nossa vida. Muitas vezes imaginamos que é impossível Deus realizar um milagre para salvar os nossos filhos, para salvar o nosso esposo ou a nossa esposa, ou um parente que está à beira da morte com uma grave enfermidade. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e compreendermos: o Deus que nós servimos é o Deus que realiza ações impossíveis. O Deus que nós servimos é um Deus que realiza milagres. Nós precisamos a cada dia, de fato, confiar, crer na palavra do Onipotente. Como nós lemos no versículo 3, em tempo de paz, em tempo de prosperidade, a cidade oferecia alimentação para os doentes, os leprosos. Mas nesse momento de dificuldade, de crise, onde a cidade estava cercada pelos assírios, eles não tinham condições de ter alimento para eles mesmos, quanto mais oferecer alimentação para os leprosos. Segundo Reis, capítulo 7, o verso 6, a Bíblia diz o seguinte: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. O Deus que servimos é um Deus justo, é um Deus íntegro. Na verdade, Eliseu tinha feito uma profecia, mas o Deus que servimos é um Deus da segunda oportunidade, é um Deus da segunda chance. Vendo o seu povo padecendo, passando dificuldade, no meio do sofrimento, Deus permitiu que viesse um ruído vindo do céu e atormentou o exército dos sírios. E eles fugiram temendo pelas suas próprias vidas. E eles acreditavam que o rei Jorão tinha se aliado aos hititas para que lutasse contra eles. E eles, temendo, voltaram para a sua terra. Foram os leprosos que estavam à porta da cidade, onde eles recebiam alimento para se manterem, porque eles não podiam entrar dentro da cidade, porque eles poderiam contaminar toda a cidade. E em busca de alimento, eles vão ao acampamento dos sírios e se deparam com o acampamento dos sírios completamente desabitado. E voltam e comunicam ao rei Jorão o que eles tinham visto. Como nós podemos ler no versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a incredulidade de Jorão era tamanha. Ele imaginava que a fuga dos sírios era uma estratégia para que eles pudessem tomar posse da cidade de Samaria. Deus tinha sido extremamente generoso para com o seu povo, mas Deus esperava que o rei Jorão pudesse reconhecer quem de fato é soberano. A graça e a misericórdia de Deus deveria ser reconhecida, mas Jorão se recusava a se debruçar e reconhecer que Deus era soberano. Como nós lemos no versículo 13, é um dos servos de Jorão que tem muito mais bom senso do que o próprio rei. Ele demonstra crença, ele demonstra fé nas palavras dos leprosos e ele monta uma estratégia pedindo para que o rei enviasse soldados montados nos seus cavalos para comprovar de fato o que os leprosos tinham relatado para eles. Querido amigo, nessa manhã eu e você nós precisamos parar para refletirmos em alguns pontos. A primeira delas
Jamais nós devemos abrir mão da palavra do Senhor. Ela é soberana sobre a nossa vida. Quando nós amamos a palavra de Deus, a nossa vida é abençoada pelo Senhor. Nós só poderemos, de fato, usufruir uma verdadeira felicidade se nós permitirmos que a palavra de Deus conduza a nossa vida. Quando nós tampamos os nossos ouvidos ou não seguimos as orientações da palavra de Deus, somos nós mesmos que sofremos, somos nós mesmos que pagamos as consequências das nossas escolhas. Segundo Reis, capítulo 7, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a esta hora, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e uma flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Elias e Eliseus foram homens de Deus chamados pelo Senhor para anunciar as suas verdades em épocas específicas. Elias diretamente confrontou Acabe e Jezabel, mas Eliseu teve nas mãos a responsabilidade de também confrontar, orientar Jorão. Através da boca de Eliseu, Deus se manifestava. Através da boca de Eliseu, Deus colocava as suas palavras para que Jorão pudesse receber a salvação, para que Jorão pudesse reconhecer os seus pecados, abandonar a sua velha vida e viver uma nova vida ao lado do Senhor. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós precisamos cada vez mais nos apegarmos à palavra de Deus e clamarmos pela bênção dele sobre a nossa vida, para que nós possamos não apenas sermos estudiosos, mas nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 7 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. O rei e o povo estavam extremamente preocupados com a comida e com a sua bebida. Deus tinha solução para tudo. O que de fato eles precisavam fazer era crer no poder do Onipotente. Se eles tivessem se reconciliado com Deus, vivido uma vida diferente, vivido uma vida de arrependimento, nada disso teria faltado para eles. Creio que hoje, eu e você, nós precisamos fazer uma avaliação na nossa vida. Se sentimos falta de alguma coisa, será se não há uma necessidade de nos reconciliarmos com o nosso Deus, abandonarmos algo que de fato nos impede de recebermos a bênção do Senhor? Se isso de fato é uma realidade na nossa vida, que a palavra de Deus também tenha valor para nós nesse momento. Jamais deveríamos menosprezar o poder de Deus na nossa vida. Deus interviu naquele cerco enviando um barulho, e os sírios fugiram com medo. Apenas a voz do Senhor, apenas uma ação de Deus resolveu todo o problema de Jorão. Muitas vezes, o que nós precisamos em nossa vida também é apenas ouvir a voz do Senhor. É apenas permitir que pela fé Ele se manifeste nos nossos problemas. Porque quando Deus age, os milagres acontecem. Mas é necessário confiar, é necessário crer, é necessário se colocar nas mãos de Deus para sermos receptáculos das bênçãos do Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, clamamos pela Tua bênção, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o Teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.